Hoje, vocês que acompanham esse canal, o meu canal, Psicologia do Cangaço, eu gostaria de agradecer e dizer para vocês que se inscrevam em meu canal, porque isso vai fazer com que o YouTube, o Facebook, eles direcionem quando eu colocar um vídeo, aí eles vão colocar, né? Para que vocês saibam que eu estou publicando mais um trabalho. O meu trabalho, gente, é sobre o cangaço lampiônico. Eu estudo nada menos que o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Então, no meu entendimento, o Virgulino era um psicopata. O psicopata é uma doença, segundo as pessoas, como por exemplo, eu falo sobre a doutora Ana Beatriz, que é médica psiquiatra, né? E ela, eu me oriento muito pelos trabalhos dela, gosto muito, né? Ela afirma que não. O psicopata não é um doente mental, é uma pessoa que tem um problema de personalidade, porque não desenvolveu o sistema límbico, que é uma das funções que vai afetar a pessoa. Se o sistema límbico não funciona, esse sistema é que vai garantir que a pessoa tenha empatia pelos outros, sinta emoção, sinta a dor do outro, possa se colocar no lugar do outro. Portanto, para a doutora Ana Beatriz, o psicopata não é um doente mental, é uma pessoa que pode ter uma inteligência, uma boa inteligência, um grau de inteligência bem superior a outras pessoas, mas o sistema límbico não funciona. Como não funciona, essa pessoa não sente emoções. Segundo ela, os testes realizados em laboratório se colocam uma pessoa que é psicopata, o grau mais, digamos assim, existem os graus, né? E tem um leve ao que é mais forte, digamos assim, que não é leve, né? Então, é um tipo serial killer. Essas pessoas têm um número pequeno no mundo. Então, para estudar o Lampião, eu fui buscar essa linha. E, então, tomando por base Sigmund Freud também, né? Que ele é o pai da psicanálise, né? Então, aí eu vou falar sobre o Lampião. Ele era religioso? Não. Ele tinha algumas coisas, por exemplo, porque o Lampião, ele era um complexo, é um complexo estudar Lampião. Ele tem tudo no psicopata, né? Ele pode matar, tem psicopata que também não mata, é o tipo mais leve, né? Não mata, mas engana as pessoas, rouba, mente, né? Tem uma série de coisas. O Lampião, desde a sua infância, vejamos, desde a infância do Virgulino, eu aqui tenho os livros, inclusive, de pessoas que falaram sobre, deixaram os dados sobre o Virgulino, a pessoa de Virgulino desde cedo, inclusive também. Em Nazaré do Pico, os nazarenos de Pernambuco, eles conheceram o Virgulino desde que ele era, desde menino. O Virgulino nasceu ali entre Floresta do Navio e Serra Talhada, que era antigamente Vila Bela de Serra Talhada. Então, eu fui analisar essa questão, segundo a doutora Ana Beatriz, também ainda vou colocar referências dela nesse meu trabalho, porque ela diz que essas pessoas podem já trazer no DNA, né, essa característica. Agora, é como, por exemplo, a cor dos olhos, os traços que a pessoa vai trazendo na gênese, né, na genética. Por isso que eu fui também estudar, né? Eu fui estudar em Freud, né? Eu vou até ler para vocês aqui, pegar. E Freud estudou essa questão. Freud
família de judeus, né? Descendente de judeu. Então, ele vai estudar, aí ele estudou o Moisés, personagem bíblica, né? E aí ele vai mostrar a questão, tem os trabalhos que ele fala sobre Moisés. Ele estudou Dostoiévski, inclusive Freud disse que Dostoiévski era parricida. Dostoiévski matou? Não. Porém, Dostoiévski tinha na mente, né, o desejo, né, de matar. Ele chamou de o parricida, né? E então, a gente vai estudando e vai verificando, né? Para Freud, quando ele foi teorizar o complexo de Édipo, ele foi no livro na lenda de Sófocles, né? O Édipo rei, né? E então ele teorizou isso. Aí ele começou a aprofundar, analisar para explicar essa questão do Édipo nas pessoas, né? Só existe no ser humano, né, gente? Então, saber, hoje já se tem condição de dizer, fazer exames laboratoriais e dizer se a pessoa se emociona ou não com determinadas cenas. Provavelmente a pessoa que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro, que vê que maltrata um animalzinho, aí é que eu vou para o Lampião. Ele já gostava de brincar maltratando os animais. Ele brincava, inclusive, com baleadeira, brincava com sementes de mamona para atirar nas crianças, cortava os rabos dos animaizinhos, né? Não era difícil encontrar. Naquela região de floresta de Nazaré do Pico, mas especificamente em Nazaré do Pico, viu, gente? As pessoas em Vila Bela, Serra Talhada hoje, né? Ali nas pedreiras, nas fazendas, algodões que hoje não existe mais, algodões foi onde nasceu o Manuel Neto. Aqui, ó. Aqui é uma réplica, né? Nós vamos ter isso lá em Nazaré, para quem quiser adquirir a réplica de Manuel Neto. Sim. Então, essa questão do virgulino já ser assim, será que isso é genético mesmo? Segundo os estudos, sim, se faz o exame e pode vir no DNA, né? Da pessoa, pode vir essa característica da psicopatologia, que não é uma patologia, segundo a doutora Ana Beatriz, que os psicopatas não são loucos, não são doidos, não são doentes mentais. São pessoas apenas que nascem com o sistema límbico que não funciona. Se não funciona, a pessoa não se emociona, não tem, digamos assim, não ama, não gosta, não se apaixona. Não, gente, o psicopata não tem nada disso, né? Agora, se vem no DNA, né? Se vem no DNA, aí então é quando o Freud foi estudar Moisés, questão bíblica, né? Ele estudou Moisés, personagem bíblico, mas ele não era uma pessoa religiosa também, né? Mas tudo bem. Então, eu tomo por base também os estudos de Freud e quando eu estava exatamente estudando, analisando, assistindo vídeos, aí assistia a um vídeo de Yav Yakov, o rabino Yav Yakov, que ele vem trazer uma questão, porque os judeus são tão massacrados, né? Sempre as pessoas falam porque o judeu é invejado, porque o judeu é bom comerciante, né? Aí vai lembrar como é que se diz? Do Benjamin Abraham Boto, gente, ele era dali daquela região, viu? Ele era família de judeu, ele era judeu, ele não era família judeu, ele era judeu, né? Então, ele veio para aqui, para o Brasil, e aí existe toda essa ligação que eu estou fazendo para teorizar, né, essa questão do complexo lampiônico. Então, será que existe uma maldição? Vejam só, gente, eu não vou falar vou explicar o seguinte. Essa maldição que Yav Yakov ele coloca, ele fala que na Torá, que é a Bíblia Sagrada dos judeus.
ele diz que tinha uma princesa chamada Diná, e essa Diná, ela foi estuprada, vejam, foi estuprada, e ela ficou muito apreensiva, e a família, vejam só, a família da Diná, que ela era uma princesa, né? Aí obrigaram, entre aspas, o estuprador a casar com ela, mas ela nunca esqueceu. Ela nunca esqueceu esse estupro e marcou a vida dela. E ela queria, digamos assim, vingar esse estupro. Então, ela teve os filhos e ela incentivava o filho, né? Eu agora não recordo bem o nome do filho dela, mas ela incentivava para que ele matasse, né? O pai, para que matasse a família do estuprador, né? E isso ocorre, é uma história que está na Bíblia Sagrada também dos católicos, né? Dos nossos católicos. Eu fui olhar aqui, ó, certo? Então, essa pessoa, ela guardou essa raiva, a Diná guardou essa raiva, assim, Ezequias, né? E o Ezequias, ele não queria casar, é uma história assim, ele não queria casar porque ele sabia que tinha uma maldição na família, porque vinha da família essa maldição por conta desse estupro. Mas ele casa-se, né, com a filha de Isaías, da Bíblia, né? Aí, então, esse filho, esse neto de Isaías, ele vem com tudo assim, digamos, ele já era ruim desde a sua natureza, desde que nasceu, veio no DNA já, né? E ele começa a fazer, digamos assim, bisbilhotar tudo, falar do livro sagrado dos judeus, falar essas coisas, e ele mata, e ele consegue desestruturar toda a família, né? Então, uma maldição que veio, né? Aí, nessa minha teoria também, né, a mãe vejam só, gente, a mãe do Virgulino Lampião, ela teve um caso, né? E esse caso, né, ela engravida, ela não teve um caso, bom, se ela teve um caso, né, ela engravidou, mas não casa-se com o Venancinho, né? E o Venancinho, né, que é um Nogueira, ele não casa-se com ela, mas a mãe do Virgulino, ela era uma pessoa que ela incentivava os filhos a brigarem, né? Veja, na teoria, tá certo? Então, a mãe do Virgulino, está aqui no livro, né? Aí, quando eu falo, eu vou explicar de onde eu tirei isso aqui. Nesse livro daqui, que é de Antônio Neto, lá de Vila Bela, Serra Talhada, né? Escritor e engenheiro, e José Alves Sobrinho, tá aqui, ó. José Alves Sobrinho, tá aqui os dois, tá? Antônio Neto e Zé Alves Sobrinho. Ô, Zé Alves Sobrinho, tenho saudade, né? Não está mais conosco, é Antônio Neto, certo? Então, essa história é para digamos assim, para que eu faça a minha teoria, né? Que uma raiva, uma vingança, né, vai ocasionar tanto crime, né? Aí eu fui para Freud, que ele foi em Sófocles. Não sei se eu estou com o livro de Sófocles aqui, gente. Talvez sim. Exatamente, eu estou aqui, ó, com ele, né? Sófocles, né? Que inspirou, né? O Édipo, né? Édipo Rei, quem quiser adquire o livro, né? É um livro que fala sobre a história, né, antiga, né, o Sófocles, né? É lenda, né? Uma lenda que Freud se inspirou e que eu vou trazer para o meu trabalho para explicar o complexo lampiônico. Olha, gente, é interessante o Lampião, como a roupa dele aqui, ó, a roupa dele, a coronha, né? Eu até coloquei essa roupa aqui e fui mostrar que eu tenho um trabalho que diz assim, o seguinte,
que a Tropicália nasceu no Nordeste, né? Tropical, aqui, ó, quem não conhece a figura, né? Então, eu comparo, ó, né? O rebelde, a rebeldia, sendo que, gente, eu não estou falando que este cantor aqui é a mesma coisa, apenas eu estou dizendo que a rebeldia, né? Aí eu falo por conta da criação, né? Da criação, né? Aqui, ó, da roupa, e das coisas que o Virgulino era despojado para criar e usar. Isso também faz parte do complexo, usar tudo isso aqui, esses anéis, né? Usar essa roupa, usar os penduricalhos, usar, se enfeitar, né? Quebrar digamos, é uma quebra, né? Ele está quebrando os tabus, né? Se bem que o Virgulino, o que mais tinha era tabu. Aí onde é que eu vou chegar nos tabus, né? Eu vou chegar que o Virgulino, ele tinha o tabu de, primeiro, não cortava o cabelo, porque era próprio, então, a condição também que vivia na Caatinga, né, como nômade, e ele não cortava os cabelos, deixava os cabelos compridos, aí diz até os cabeludos, né? Os cabeludos, está no documento do Coronel Lucena, de Alagoas, os cabeludos, né? Aí, então, o Virgulino, como ele tinha também um toque, né? Ele tinha toque, né? Aí, essas estrelas, além de ser as estrelas que ele queria ser, ele queria ter status de capitão, que não era, foi uma farda fajuta, ele recebeu o título de capitão, mas ele nunca foi capitão, né, gente? Mas ele tinha também, usava umas orações, dizem que encontraram as orações que ele rezava o ofício. Gente, eu estava procurando o livrinho que minha mãe deixou, eu tenho, né, que tem o ofício. Eu não acredito que o Virgulino rezava o ofício todos os dias. O ofício eu nunca aprendi. Para falar sobre o ofício da Igreja Católica, eu vou ter que pegar o livrinho que a minha mãe deixou, que eu tenho, certo? Que é eu não sei se é um Adoremos, chama-se Adoremos. Tem outro nomezinho também que dá aí, né? E tem tem essa reza que se cantava o ofício, Deus te salve relógio, Deus te salve, não sei o que lá. É tão comprido, eu nunca decorei. Então, impossível que o Virgulino tirasse uma hora por dia para rezar um ofício. Não dava tempo, porque ele vivia correndo, vivia carregando tudo em cima dele, né? Porque por dois motivos, porque tinha necessidade dos penduricalhos e outros não. Os outros penduricalhos não eram necessários, mas ele andava com ele, né? Ele andava com muitos enfeites, muitas coisas. Se andava com reza, essa coisa não era religião, gente. Um psicopata nunca vai ser religioso. Nunca, né? Pode até ter passado lá no Juazeiro conforme ele passou, mas ele passou com um outro objetivo. Ele não passou para se redimir. Ah, meu padrinho Cícero, eu vim lhe pedir perdão. Que conversa, primeiro, né, que ele não ia pedir perdão. Ele jamais pediria perdão. Eu desafio um psicopata a pedir perdão. Ele pode até enganar, mas não pede perdão porque ele não sente. Ele não sente nada, assim, de tristeza, de abandono, ele não sente nada, ele não sente um remorso, se ele lhe ferir, lhe magoar, ele não vai sentir por isso. Você pode morrer junto dele e ele não vai ligar. O psicopata é assim, principalmente serial killer. Então, de estudar o Virgulino, eu vou ter que estudar muita coisa, mais e mais e mais, porque aí aqui, veja, o termo psicopata foi usado em 1941 por Harvey Cleckley. É um nome mais ou menos assim, chamado de Master of Sanity, a máscara da sanidade.
Então, a Máscara da Sanidade, que forneceu um retrato clínico sistemático do quadro de um psicopata com 16 características de um indivíduo psicopata. Isso é Van e Ava, 2005. Isso aí é tudo, eu já no outro vídeo eu falei, nas características dos psicopatas. Então, gente, o psicopata, se alguém tiver contato com um, ó, lê isso aqui, Mentes Perigosas, que isso aqui orienta bem o que é um psicopata, certo? Vai falar. Por hoje eu vou ficar aqui, porque eu já fiz outros vídeos, e quem quiser acompanhe o meu canal. Minha linha é da psicologia e da psicanálise, eu estudo Virgulino Lampião, dentro disso é a sua personalidade, como ele agia, como ele fazia, e porque eu digo que o Virgulino era um psicopata, tipo serial killer. Apenas 3% no mundo, viu, gente? Os maiores psicopatas conhecidos no mundo foram Hitler, né? Nero, Bin Laden, Saddam Hussein, Napoleão, né, gente? E Lampião, aqui no Brasil, que ganhou fama e status de capitão. Só que ele nunca foi capitão. Era desejo, vontade, mas ele jamais seria um capitão. Das polícias, não. Mas ele... Bom, gente, dá o like aí, vai na Nazaré do Pico, vamos ter o dia, já temos, né, o dia 1 de agosto para comemorar os nossos heróis, os que combateram Virgulino, Lampião, né? Os heróis realmente foram aqueles que combateram o Virgulino e que deram cabo do Virgulino no dia 28 de julho do ano de 1937, está bem próximo de completar 127 anos que o cangaço acabou. Felizmente, o cangaço lampiônico.